Durante 24 anos, ela manteve advogados calados e destruiu vidas, até que um homem finalmente virou o jogo e aprendeu bem ali, em sua própria sala de audiência. O clima no Fórum do Condado de Jefferson, em Birmingham, Alabama, não era pesado por causa do calor, mas por uma verdade opressiva que se espalhou pelas paredes ao longo das décadas. Todo mundo que passava por aquelas imponentes portas de carvalho já sabia como as coisas funcionavam na sala da juíza Cláudia Oliveira. Ela era do tipo que raramente ajustava os óculos, mas cujos olhos afiados cravavam os advogados como se fossem meras interrupções irritantes. Falava com uma voz calma, porém carregada de autoridade, capaz de esmagar qualquer um que ousasse questioná-la. Durante mais de 2 décadas, ela construiu um legado não celebrado em medalhas ou ensinado nas faculdades de direito, mas sussurrado nos corredores e em conversas discretas entre os advogados, especialmente os negros, que sabiam muito bem o que enfrentariam ao ter um caso sob seu julgamento. As decisões sempre pareciam pender para um único lado, e o modo como ela aceitava ou rejeitava as objeções seguia um padrão que ninguém conseguia provar, mas que todos conheciam. E hoje, esse padrão estava prestes a ser desafiado. Ricardo Santos entrou na sala de audiência com os sapatos brilhando no piso de mármore. Ele já havia estado ali muitas vezes, mas hoje tudo era diferente. Não era apenas mais um advogado de defesa diante da juíza ou um nome na pauta. Hoje, ele trazia consigo algo que ela não esperava. Aos 48 anos, Ricardo construiu sua carreira aceitando os casos que ninguém mais queria. Sua reputação se estendia muito além do Alabama, e sua habilidade de desmontar os argumentos da acusação o tornava alvo perfeito para juízes como Cláudia. Mas isso nunca o intimidou. O que o fez hesitar por um breve instante foi o olhar que ela lançou ao se aproximar da mesa de defesa. Ela já o detestava, não pelo caso ou por algo que ele dissera, mas simplesmente por quem ele era. Ricardo sentiu o peso do momento. Não se tratava apenas do destino de seu cliente. Ao seu lado, estava o réu, João Pereira, um homem falsamente acusado de roubo à mão armada. Não era apenas uma questão de provar sua inocência, mas de enfrentar um sistema que sempre trabalhou contra ele. E Ricardo não sairia daquela sala sem deixar claro que estava ali para lutar por algo muito maior. Senhor Santos, disse a juíza Cláudia, sem nem levantar muitos olhos dos papéis à sua frente, você já está andando em terreno perigoso. Não perca meu tempo hoje. Antes mesmo que o processo começasse de verdade, Ricardo apertou sua pasta, mantendo uma expressão serena e imperturbável. Farei o meu melhor, meritíssima, respondeu ele. Com um sorriso presunçoso, a juíza replicou. Bom, pois meu cronograma está cheio e não preciso de apresentações teatrais hoje. Então, ela se voltou para a acusação. Marcelo Costa, um jovem promotor recém-formado e claramente ansioso para impressionar, anunciou. O Estado está pronto, meritíssima. Seu olhar arrogante direcionado a Ricardo dizia tudo. Era sempre assim quando o sistema estava contra um homem negro. João, sentado ao lado de Ricardo, aparentava estar derrotado. As mãos cruzadas e os ombros caídos revelavam alguém que já tinha sido esmagado pelo sistema. Ricardo inclinou-se um pouco para frente e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. Nós também estamos prontos. A juíza Cláudia soltou um longo suspiro de impaciência. Então vamos encerrar logo isso. O julgamento começou, mas não era um julgamento de verdade. Era uma encenação, e a juíza Cláudia estava no papel principal. Cada objeção levantada por Ricardo era prontamente descartada, e toda vez que Marcelo tropeçava em seus argumentos, ela intervinha como uma professora corrigindo um aluno desatento. A bancada da júri e o público observavam em silêncio, intimidados demais para falar, exceto Ricardo, que estudava cada movimento dela, notando como os lábios se curvavam quando ele falava e como pouco ela escondia seu desdém. Não era só preconceito, era algo muito pior, algo que ele vinha preparando por anos. Ele já tinha enfrentado salas de audiência hostis antes, mas essa era diferente. A juíza Cláudia nem sequer tentava disfarçar seu comportamento. Sempre que Ricardo argumentava, ela o interrompia. Toda vez que ele fazia um ponto válido, ela o descartava como se fosse apenas um incômodo passageiro.
O ambiente do tribunal seguia seu próprio ritmo. Advogados falavam, juízes decidiam, e a júri ouvia. Mas naquele tribunal, a juíza Cláudia já havia decidido o veredicto antes mesmo do início do julgamento. Ricardo percebeu o desconforto dos jurados, o jeito como se mexiam em suas cadeiras, até alguns dos jurados brancos, que talvez tivessem seus próprios preconceitos, não conseguiam ignorar o que estava acontecendo. Mesmo assim, a juíza permaneceu indiferente, e suas palavras se tornavam cada vez mais afiadas. Senhor Santos, você está testando seriamente minha paciência. Se levantar outro argumento infundado, eu o citarei por desacato. Este não é um auditório. Se você quer fazer um espetáculo, vá a outro lugar, advertiu ela. Ricardo manteve a calma, embora por dentro sua raiva fervesse, não porque ela o insultava, o que ele podia suportar, mas porque ela estava tornando aquilo algo pessoal, um erro grave. Meritíssima, disse ele com voz firme, a acusação acabou de apresentar provas que não constavam nos autos. Isso é uma clara violação da regra do Brede. Eu requeri um julgamento nulo, completou ele. A juíza Cláudia recostou-se em sua cadeira, ajeitou os óculos com um exagerado tédio e rejeitou o argumento de Ricardo. Ele piscou, não de surpresa, mas como parte de sua estratégia, deixando um silêncio breve se instalar antes de insistir. Só para deixar claro, meritíssima, o senhor se recusa a reconhecer uma violação da regra do Brede. Os lábios da juíza se apertaram quando ela respondeu friamente. Negado, senhor Santos. Ricardo sentiu a atmosfera mudar. Os repórteres anotavam mais rápido. Os sussurros na plateia se intensificavam. Pela primeira vez, ela o olhou diretamente, os olhos se escurecendo. Você está perigosamente próximo de ser citado por desacato, senhor Santos, alertou ela. Ricardo inclinou ligeiramente a cabeça e respondeu. Por quê? Meritíssima. Apenas estou pedindo que o tribunal siga a lei. Imediatamente, a juíza bateu seu martelo com tanta força que o som ecoou pelo teto alto. Chega! Ela rugiu. Diga mais uma palavra, e eu o retiro deste recinto. O silêncio caiu pesado. Ricardo podia ouvir seu próprio coração, mas não estava nervoso. Aquele era o momento que ele precisava. João, seu cliente, apertou os punhos sob a mesa e sussurrou. Não deixe que ela te derrube. Ricardo nem sequer desviou o olhar. Não tenho nada mais a acrescentar. Meritíssima, disse calmamente, retomando seu assento. A juíza Cláudia exibiu um sorriso presunçoso, como se já tivesse vencido, sem saber que o jogo estava apenas começando e que ela tinha caído na armadilha de Ricardo. Ele permaneceu imóvel, com um semblante impenetrável, sabendo exatamente quando avançar e quando recuar, o suficiente para deixar que alguém se autodestruísse. E isso era exatamente o que a juíza fazia. Os jurados trocaram olhares. Alguns espiavam discretamente a área da imprensa, onde repórteres anotavam freneticamente. Todos na sala sentiram a mudança no ambiente, o desconforto, a tensão, a revelação de uma juíza que estava mais acostumada com seu próprio poder do que com a justiça. Mas a juíza Cláudia não se deixou abalar. Ela se endireitou na cadeira, com voz fria, ordenou. Senhor Costa, continue com seu interrogatório. Marcelo, o promotor, limpou a garganta, visivelmente nervoso. Apesar de jovem, ele não era ingênuo e também percebeu o que estava acontecendo. Sim, meritíssima, disse ele, dirigindo-se ao banco das testemunhas, onde um funcionário de loja de olhar trêmulo se encontrava. Senhor Almeida, o senhor pode confirmar que o réu, João Pereira, era o homem que viu na cena do crime? O homem hesitou. Ricardo inclinou-se um pouco, sabendo que aquele tipo de hesitação muitas vezes indicava que o depoimento não era tão seguro quanto parecia. A juíza Cláudia não tolerou dúvidas. Responda logo, ordenou ela. O depoente gaguejou. Eu acho que sim. Imediatamente, Ricardo se levantou. Objeção. Meritíssima, disse ele. Isso não é uma declaração definitiva. Sem perder tempo, a juíza rejeitou a objeção. Ricardo suspirou, balançou levemente a cabeça de modo que até os jurados pudessem perceber,
e deixou que Marcelo continuasse com mais algumas perguntas, até que se levantou novamente para o contra-interrogatório. Aproximando-se do depoente com voz firme, perguntou: Senhor Almeida, o senhor disse que acredita ter visto meu cliente naquela noite. Quão certo o senhor tem disso? O depoente lambeu os lábios, visivelmente nervoso. Quero dizer, eu acho que o vi, mas não tenho certeza, respondeu hesitante. Antes que o depoente pudesse se explicar melhor, a juíza Cláudia interrompeu bruscamente. Prossiga, Sr. Santos. Ricardo virou-se lentamente para encará-la e disse: Isso é muito óbvio, muito descarado. Eu gostaria que o depoente esclarecesse sua declaração. O rosto da juíza cintilou com uma leve contração. Estou avisando, Sr. Santos, replicou ela de forma ríspida. Ricardo apenas sorriu discretamente. Entendido, meritíssima, respondeu, voltando sua atenção para o depoente. Após mais algumas perguntas, ele retornou devagar para a mesa de defesa, enquanto a tensão na sala aumentava. A juíza Cláudia percebeu que estava perdendo o controle, e Ricardo sabia que o momento havia chegado. Ele não estava ali apenas para vencer o caso, mas para derrubá-la. Ele alcançou sua pasta e sentiu os documentos que mudariam tudo, quando, de repente, as portas do tribunal se abriram de maneira inesperada. As imensas portas duplas se abriram com um estrondo que desviou todos os olhares do depoente. 2 agentes federais, trajando ternos escuros e andando com passos firmes e decididos, entraram na sala. Num instante, o ambiente ficou em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado. Ricardo não reagiu, apenas ajeitou sua gravata e colocou as mãos cuidadosamente sobre a mesa. Os olhos da juíza Cláudia piscaram entre a confusão e a irritação. O que significa isso? Exigiu ela. Um dos agentes, um homem alto com uma expressão séria, exibiu seu crachá e disse: Juíza Oliveira, precisamos falar com a senhora imediatamente. O semblante dela se fechou. Estou no meio de um julgamento. Protestou. Mas o agente manteve a postura. É urgente. Ricardo percebeu um lampejo de medo na expressão da juíza, rapidamente escondido por sua arrogância habitual. Isso é totalmente inapropriado, insistiu ela. Seja o que for, terá que esperar até o fim desta sessão. Outro agente avançou e anunciou para toda a sala. Trata-se de um caso de interesse federal. Não pode esperar. Um murmúrio se espalhou pelo público, e até os jurados, que deveriam ser imparciais, demonstraram curiosidade. Marcelo, o promotor, engasgou um pouco. Devemos, talvez, fazer uma pausa, meritíssima. Os dedos da juíza se cravaram na bancada, e ela respondeu com voz cortante. Não, não haverá pausa. A defesa já tomou tempo demais deste tribunal, e não permitirei que o senhor interrompa o andamento. Então, um dos agentes declarou: Temos um mandado de prisão contra a senhora. Um suspiro coletivo tomou conta do recinto. Pela primeira vez em 24 anos, a juíza Cláudia Oliveira perdeu o controle de sua sala de audiência. Ricardo deixou o momento se instalar, sentindo o peso do acontecimento se espalhar por cada canto, e levantou-se devagar, com propósito. Ele varreu o olhar pela sala, os jurados, o público, os repórteres anotando freneticamente, e então encarou a juíza. Meritíssima, acredito que a senhora acabou de negar meu pedido de nulidade, mas parece que este julgamento agora é a menor das suas preocupações, disse ele, com voz calma. O rosto da juíza ficou pálido. O agente líder se adiantou, retirou um papel dobrado de sua jaqueta e anunciou: Juíza Oliveira, a senhora está sendo presa por suspeita de suborno, abuso de poder, obstrução da justiça e violação dos direitos civis, conforme a lei federal. O salão explodiu em vozes, alguns chocados, outros contentes, e alguns simplesmente sem palavras. Os jurados ficaram imóveis, os olhos alternando entre Ricardo e a juíza. Pela primeira vez, a juíza Cláudia olhou para ele de verdade, não como mais um advogado, mas como o homem que esperava por esse momento. Sua voz, antes firme, tremia agora. Ricardo pegou sua pasta e avançou, fixando o olhar nela. Eu já avisei, afirmou com serenidade. Eu sigo a lei, mesmo quando ela falha.
Pessoas como eu entram em ação quando as coisas dão errado. O agente líder se aproximou do púlpito e ordenou: Juíza, levante-se. Ela hesitou por um instante, mas então se levantou. E quando os agentes prenderam suas mãos com algemas, toda a sala não apenas assistia, mas presenciava um verdadeiro acerto de contas. O som das algemas ecoou de forma definitiva. Durante 24 anos, a juíza Cláudia Oliveira comandou aquela sala com mão de ferro. Os advogados temiam-na, e os réus sabiam que não tinham chance. O sistema a protegera por décadas, ignorando seus veredictos parciais e o desdém velado que nutria por homens como Ricardo. Agora, ela estava exatamente onde tantas pessoas que condenou estiveram, com as mãos acorrentadas, o poder escapando, enquanto o ambiente se enchia de uma energia única. Até Marcelo, o jovem promotor que antes a idolatrava, permanecia em choque. Ricardo deixou o momento se prolongar, relembrando cada prova, cada suborno, cada decisão antiética e cada caso manipulado. Ele fora paciente, jogando o jogo da espera, sabendo que um dia a corrupção dela pesaria demais. E esse dia finalmente havia chegado. Um dos agentes retirou novamente um papel dobrado e começou a ler as acusações em voz alta. Juíza Oliveira, a senhora está presa por múltiplas violações da lei dos direitos civis, por suborno, obstrução da justiça e abuso de poder judiciário. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora num tribunal. Por fim, a juíza Cláudia encontrou sua voz e exclamou: Isso é um absurdo. O agente, impassível, respondeu: Isso poderá ser discutido com seu advogado. Um murmúrio percorreu a plateia enquanto os repórteres registravam cada detalhe, o tremor nas mãos dela, a imagem de uma figura outrora imponente agora diminuída. Virando-se para Ricardo, ela soltou: Isso foi obra sua. Ricardo ergueu ligeiramente o queixo e respondeu: Isso é justiça. Pela primeira vez em sua carreira, o equilíbrio havia mudado. A juíza Cláudia tentou se recompor, mas era tarde demais. O poder que ela exercera por tanto tempo havia se esvaído. A ironia era evidente. Depois de anos distribuindo sermões vazios sobre responsabilidade e respeito à lei, ela agora se encontrava diante do próprio sistema que abusara. Os agentes conduziram-na para a porta, mas antes que ela saísse, uma última humilhação aconteceu. Um funcionário do tribunal, que por anos obedecera sem questionar, abriu a porta para ela, como se ela fosse apenas mais uma acusada. Relutante, a juíza atravessou a porta, que se fechou com um estrondo, e num piscar de olhos, ela havia desaparecido. O tribunal ficou em silêncio, enquanto o peso do ocorrido se espalhava por cada canto. Ricardo soltou um longo suspiro e apoiou as mãos novamente sobre a mesa. João, seu cliente, virou-se para ele com um misto de choque e admiração. Cara, eu nunca imaginei que alguém como ela fosse pagar por seus atos, murmurou João, balançando a cabeça. Ricardo lançou um olhar para o antigo banco da juíza. Eles pagam. Sim, disse baixinho. Mas a lição ainda não havia terminado. O ambiente estava mais vivo do que nunca. O público começou a conversar em voz baixa. Alguns sussurravam incrédulos, outros com satisfação contida. Os jurados trocavam olhares, como se confirmassem, silenciosamente, que haviam presenciado um momento histórico. Ricardo permaneceu imóvel, ciente de que já havia enfrentado muitas batalhas no tribunal, mas nada se comparava àquele instante. Ele esperara pacientemente, reunindo provas e aguardando o último erro dela, pois sua corrupção era profunda, audaciosa e imprudente demais para permanecer oculta para sempre. E agora, depois de anos de espera, a justiça finalmente havia chegado, embora João ainda estivesse algemado. A juíza Cláudia havia partido, mas o processo construído contra João ainda não havia acabado. Ricardo voltou sua atenção para Marcelo, o jovem promotor, que antes demonstrava tanta confiança sob a proteção da juíza, mas agora estava pálido, segurando seus papéis como se quisesse se agarrar a algo que acabará de ser arrancado dele. Limpando a garganta, Ricardo se dirigiu ao novo juiz, um homem mais experiente, com cabelos grisalhos e uma reputação de imparcialidade. Meritíssimo, começou Ricardo,
considerando os recentes acontecimentos, requeiro o arquivamento de todas as acusações contra meu cliente. O novo juiz cruzou as mãos e perguntou: com base em que, Senhor Santos? Ricardo olhou para o jurado e respondeu: com base no fato de que todo esse julgamento estava contaminado desde o início. A prisão da juíza Oliveira comprova o que sempre suspeitamos. Ela nunca foi imparcial, e seus veredictos foram manipulados. Provas foram ignoradas, e meu cliente jamais teve um julgamento justo. Ele deixou as palavras ecoarem pelo salão e continuou: agora que a responsável por essa injustiça está algemada, o único caminho é desfazer o dano causado. O novo juiz inclinou-se, estudando Ricardo com a calma que só os anos podem proporcionar, e lentamente assentiu. Concordo. Um silêncio pesado dominou o ambiente antes que o juiz declarasse: as acusações contra João Pereira estão canceladas. O oficial de justiça se aproximou e retirou as algemas. Por alguns segundos o tempo pareceu parar, e então João soltou um suspiro longo, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que suas mãos estavam livres novamente. A emoção no recinto era tão intensa que até Marcelo ficou em silêncio, encarando sua mesa como se tivesse perdido algo muito maior do que um julgamento. João esfregou os pulsos e, com voz baixa, disse a Ricardo: nem sei o que dizer. Ricardo colocou uma mão reconfortante no ombro de João. Você não precisa falar nada. Hoje, o sistema de justiça funcionou de verdade, não porque foi feito para isso, mas porque alguém lutou para que assim fosse. João olhou ao redor do tribunal, um lugar que quase o engolira, e sem dizer mais nada, saiu. Ricardo seguiu, sentindo o peso do momento bater forte em seu peito, sabendo que aquilo não era apenas sobre João. Era sobre cada caso decidido pela juíza Oliveira, sobre cada inocente que ela condenou, sobre cada suborno aceito e cada julgamento tendencioso. Mas aquele era só o começo para Ricardo. Hoje, ele havia vencido uma batalha. Amanhã, novos desafios o aguardavam, pois ainda existiam mais juízes corruptos por aí, e ele não estava nem perto de acabar. Se você realmente acredita na justiça e em responsabilizar os poderosos, não fique apenas assistindo. Levante sua voz, envolva-se e faça sua parte para que sejamos ouvidos.